Oi, gente, tudo bem? Bom, estou aqui gravando esse GTV porque eu quero ensinar uma coisa muito legal para vocês a respeito de carboidratos. Para quem não viu ainda, eu tenho uma série de posts explicando o que é carboidratos, onde a gente encontra na alimentação, para que eles servem. E nesse vídeo hoje eu vou explicar para vocês o motivo que os carboidratos são tão temidos na alimentação e se realmente eles podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento e como eles podem acelerar o seu processo de ganho de peso, ganho de gordura corporal, tá bom? Seguinte, pode a gente entender que a gente tem dois nutrientes que são ótimos para fornecer energia para o nosso corpo, que são os carboidratos e as gorduras. Sendo que os carboidratos eles têm 4 calorias a cada grama e eles são mais fáceis de ser acessados e metabolizados pelo nosso corpo, porque o açúcar é solúvel em água. Então o carboidrato ele é hidrossolúvel, o nosso corpo é composto muito de água, então é fácil do nosso corpo acessar, absorver e metabolizar. Em contrapartida, a gordura ela tem 9 calorias por grama, então é um nutriente que fornece mais energia por cada grama, mas o nosso corpo tem mais dificuldade de acessar e metabolizar, porque ele não é solúvel em água, então é mais difícil o transporte, a absorção e a metabolização também. Guarda essa informação. Por quê? Como a gente acessa melhor, o nosso corpo, ele tende, então, a usar primeiro, ou de forma mais facilitada, tô com uma cola aqui para não esquecer, para não perder a linha de raciocínio, os carboidratos. Guarda essa informação. Como eu expliquei em outros posts aqui também, a gente tem no nosso corpo reserva de carboidrato dentro do nosso músculo, que é o glicogênio muscular, e dentro do nosso fígado na forma de glicogênio hepático, tá? Que é importante vocês guardarem isso que eu vou explicar mais pra frente. Bom, sabendo que o nosso corpo sempre prefere carboidratos, ou acessa mais fácil os carboidratos, e que eu tenho alguns estoques ali, é como se fosse gasolina e álcool. É isso. É como se fosse gasolina e álcool. Meu carro é flex. Ele roda com os dois tipos de combustível. Mas que ele prefere gasolina. E que na presença da gasolina ele vai começar a usar a gasolina para depois usar o álcool. Guarda isso. Por quê? Gente, nossa alimentação ela é complexa. Ela é uma alimentação que nunca tem um nutriente só. E eu vou te dar alguns exemplos. Pão com manteiga, pão com nata. A gente faz um bolo que tem farinha e tem óleo, a gente come uma batata frita, a gente come uma maionese de batata, a gente come uma massa com molho branco, a gente come um risoto com manteiga e queijo, a gente come um sorvete que tem açúcar e gordura, a gente come um biscoito que tem gordura e também tem farinha, a gente passa inclusive um requeijão, chocolate, ele tem açúcar e tem gordura. Então nossa alimentação, ela é sempre variada nos nutrientes. Então sempre quando a gente está comendo alimentos fontes de carboidrato, na maioria das vezes ele vem acompanhado também de gordura. Dificilmente a gente come uma batata doce seca. Por exemplo, um churrasco. A gente come a carne que tem mais gordura, mas a gente come uma farofa, um pão de alho, um aipim, um arroz e às vezes uma sobremesa depois. A gente faz um pudim que tem o leite condensado, mas também tem gordura. Então a nossa alimentação ela é sempre bastante complexa e ela vem carboidrato e gordura. Então eu tô sempre consumindo gasolina e álcool. Por que eu tô explicando isso? Porque, como eu disse, a gente tem um estoque dentro do nosso músculo de carboidrato e dentro do nosso fígado também. Se a gente é uma pessoa que come carboidrato o tempo todo e não é ativa e não gasta esse carboidrato, não pratica um esporte, não pratica um exercício físico, dificilmente você gasta esse carboidrato. Então você come carboidrato o tempo todo, usa um pouco e o resto vai para o seu tecido muscular repor o que você gastou. Só que se você come muito e na maioria das vezes a gente erra um pouco essa conta e ela vem com muita gordura, pensa uma situação. Você comeu alguma coisa que tem carboidrato e gordura. Por exemplo, você comeu um sorvete. E aí, você já tinha almoçado, já tinha tomado café, não fez atividade física. Concorda que você tá com glicogênio muscular, ou seja, o seu estoque de carboidrato no seu músculo tá lá, você não usou? O do seu fígado também você não usou, porque você comeu ao longo do dia? Então, o seu corpo recebeu carboidrato e gordura. Nessa hora, você vai fazer uma caminhada com alguém na rua, no centro da cidade. Você tá usando o carboidrato do sorvete para te fornecer energia, concorda? O que você acha que vai acontecer com a gordura desse sorvete? Ela é estocada. Então, o que eu quero explicar para vocês é que o carboidrato ele atrapalha o seu processo ou ele otimiza o processo de aumento de gordura corporal. Por quê? Porque a gente está sempre se alimentando e comendo carboidratos e gorduras. E que na presença dos dois, o meu corpo vai sempre preferir o uso de carboidrato. Ou para repor o estoque, ou quando o estoque está cheio, ele vai usar esse que entra como fonte de energia. Na maioria das vezes, o que acontece é que a gordura que está na alimentação sobra. E como ele é um nutriente mais difícil de ser metabolizado, mais difícil de ser acessado, dificilmente o seu corpo vai se dar o trabalho de buscar isso. E que se eu como o suficiente de carboidrato
para me fornecer energia, a gordura, ela é estocada. Isso é uma das vias simples. Tem outras vias relacionadas à insulina, relacionadas à produção de triacilglicerol também, mas isso é assunto para outro post. Eu quero que vocês entendam que isso, não tenham medo de carboidratos, porque dificilmente você come carboidrato em grande quantidade sozinho. Cuide das combinações, cuide das quantidades. Vou fazer uma analogia para você explicar, para te explicar melhor. Digamos que você tenha um carro e você vai andar 100 km. Então você põe gasolina e álcool para rodar 100 km. Tranquilo? Gastou o tanto que precisava. É assim que deveria ser com o nosso corpo. Agora pensa a situação. Se você vai rodar 100 km, você põe gasolina para rodar 100 km e além dessa gasolina você põe álcool e roda o 100, você vai usar a gasolina para rodar o 100. O que você acha que vai acontecer com o álcool que sobrar? Ele vai ficar no tanque. Então, a ideia é mais ou menos essa. O que eu quero que vocês entendam nesse IGTV é que não são os carboidratos os culpados pelo processo de ganho de peso e ganho de gordura corporal. Não precisa ter medo de comer carboidratos. Carboidratos são extremamente importantes para o nosso metabolismo. Eles são extremamente importantes para a performance esportiva. E que, na verdade, a gente tem que ter atenção e equilíbrio na nossa alimentação. E bom senso nas quantidades e nas combinações. Entender que a alimentação vai muito além do que calorias, do que macronutrientes, do que gordura, do que carboidrato, do que proteínas, mas vai uma questão de nutrição do seu corpo como um todo. E que carboidrato não é o vilão, não é o culpado pelo ganho de peso, mas que sim, as combinações erradas e sempre comer mais do que o necessário é o que vai atrapalhar o seu processo. Então pensa nisso, reflita sobre isso, não tenham medo de comer os carboidratos, entenda como eles funcionam, aprenda suas quantidades, procure um profissional para poder te auxiliar nesse aspecto. E eu tenho outros posts explicando mais também sobre os carboidratos aqui. Se você quiser se informar um pouco mais a respeito, me conta aqui nos comentários se esse IGTV foi novo para você, se essa informação foi nova, se ela agregou. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui também nos comentários. Beijo grande e até a próxima. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Metabolismo humano é uma coisa muito complicada. Bioquímica, que é onde a gente estuda essa parte, é uma das matérias mais temidas na nossa faculdade, que a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre revendo. Então não dá para eu explicar aqui de forma simples para vocês um assunto tão complexo. E que eu vou tentar falar da melhor forma possível, da forma mais simples possível, porque eu não tô explicando aqui para profissionais da saúde. Eu tô explicando para pessoas que não trabalham com isso, para que vocês consigam entender mais ou menos como o corpo de vocês funciona. Então eu vou colocar alguns exemplos básicos, vou falar de forma mais simplificada possível e com algumas analogias para vocês conseguirem entender. Um assunto tão complexo, mas vou tentar simplificar aqui. Entender que não é tão simples assim, mas eu vou explicar de forma mais sucinta, tá bom?